O Justiça e Você está no ar. Nesta edição você vai entender o que significa suspeição e impedimento, formas diferentes de os magistrados se comportarem diante de alguns processos. E você vai ver também o trabalho do setor de ajuizamento de ações processuais no Complexo Judiciário de Natal e as regras para as viagens de crianças e adolescentes ao exterior. Na entrevista, vamos falar sobre o trabalho da Divisão de Precatórios do TJRN. O convidado é o juiz auxiliar, coordenador da Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça, Bruno Lacerda. Continue conosco. O Justiça e Você volta em instantes mostrando o setor de ajuizamento de ações processuais do Complexo Judiciário de Natal. Até já. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Cláudio Santos, recebeu no último dia 9 de fevereiro parlamentares integrantes da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado. O encontro serviu para estreitar os laços entre os dois poderes e reafirmar a parceria entre as novas gestões das duas casas. Mostrando a necessidade e a importância da união dos poderes, cada um com a sua independência, mas a harmonia desses poderes precisa ser cada vez mais intensa, porque o fim é o mesmo. O desembargador Cláudio Santos aproveitou a oportunidade e pediu apoio da Casa Legislativa a projetos de lei que pretende enviar ainda no primeiro trimestre do ano. A tentativa de começar a enquadrar o Poder Judiciário na Lei de Responsabilidade Fiscal e depois fazer com que algumas matérias que hoje são disciplinadas através de resolução possam ser transformadas em lei. Dados da Segunda Câmara Cível do TJRN mostram que em 2014, as 3 câmaras cíveis do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte julgaram conjuntamente um total de 45.242 processos. O número representa um crescimento de mais de 130% em comparação a 2013. No ano passado, as câmaras receberam menos de 35 mil processos, ou seja, o número de processos julgados foi maior que o de recebidos, atendendo a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça. O presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Franklin Capistrano, realizou no dia 6 de fevereiro uma visita de cortesia ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Na ocasião, o presidente do TJRN, desembargador Cláudio Santos, foi convidado para a solenidade de abertura do ano legislativo do município. Ainda entre os assuntos discutidos, a reafirmação da parceria entre a Corte Estadual e a TV Câmara, uma das emissoras que exibe a produção televisiva do tribunal. Eu quero aqui agradecer a presença do presidente, dos seus assessores, e que ele leve a palavra aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Natal, que o Poder Judiciário será sempre atencioso com os legítimos representantes da população e que haverá de cumprir com seus deveres no interesse público dos habitantes de Natal e do Rio Grande do Norte. O Justiça e Você fala agora sobre mais um serviço oferecido pelo novo Complexo Judiciário de Natal. No setor de ajuizamento de ações processuais, qualquer cidadão pode ingressar com ações judiciais sem o auxílio de um advogado. O procedimento é rápido e simples. Confira. O setor é a porta de entrada de 70% dos processos dos juizados especiais. A maioria dos casos trata de ações contra operadoras de telefonia móvel, planos de saúde, problemas com garantias ou com bancos, como é o caso da Marli. Já é a segunda vez que a representante comercial ajuiza uma ação sem o auxílio de um advogado. Eles são precisos no atendimento, eles orientam, eles te dão todo o suporte. Com a vinda para o complexo, nós temos um ambiente muito bom para a espera
confortável. As partes elas têm condição de ficar aguardando sem maiores transtornos. Nós temos um aumento muito grande de espaço para o atendimento, né, o número de guichês. Então, nós teremos mais servidores atendendo. A tecnologia também, nós teremos chamadores eletrônicos, possibilidade de agendamento do atendimento. Então, tudo foi feito para tornar o setor de ajuizamento concentrado, mais acessível, mais rápido, né, e mais confortável aos usuários que nos procuram. Atendidas, em média, 90 pessoas diariamente. Elas passam pela triagem, apresentam documentos e fornecem as informações que ajudam a produzir a petição inicial do processo. A ação, então, é distribuída para o juizado competente e segue o trâmite comum. O setor de ajuizamento do Complexo Judiciário ele atende as partes que vêm buscar os seus direitos em ações que têm o seu limite em 20 salários mínimos. E aí não tem a necessidade de um advogado, de uma assistência de um advogado. Ela pode buscar o setor para poder explicar o seu problema e esse problema vai ser traduzido em uma peça inicial para ser submetido a um dos juizados competentes. Isso está previsto na Lei 99 que criou os juizados especiais e descreveu suas competências. A nossa meta é atender a todos os que nos procuram. Mesmo que o objetivo não seja entrar com a ação, com o processo nos juizados, mas dar o atendimento necessário, o encaminhamento correto, as explicações necessárias. Então, nós pretendemos atender com qualidade a todos que nos procurem. Esse é o objetivo dos juizados especiais. Das ações que são protocoladas nos juizados especiais, quase metade da entrada aqui no setor de ajuizamento sem a presença de um advogado. E além desse trabalho, o setor também por orientar as partes que buscam informações sobre outros serviços. Nós orientamos as partes que muitas vezes nos procuram, mas por uma questão de limitação legal ela não pode dar entrada no juizado especial, mas daqui ela sai pelo menos com uma resposta do local adequado para que ela possa ter o seu direito analisado. Subtração de incapaz é a retirada de menor de 18 anos ou de pessoa interditada do poder daquele que detém sua guarda legal. É considerada um delito, mesmo que aquele que subtraiu seja o próprio pai ou mãe, tutor ou curador do menor, não havendo isenção da pena, mesmo se estes tiverem sido judicialmente destituídos ou temporariamente privados do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda. Se o menor fugir sozinho e depois for ao encontro do agente, o crime não se configura. O assunto agora diz respeito a situações relativamente comuns durante os julgamentos, a decretação de suspeição ou de impedimento por um magistrado. O uso dessas duas instituições do direito é disciplinado pelo Código de Processo Civil. Mas se você, assim como a maior parte das pessoas, desconhece as diferenças entre suspeição e impedimento, fique atento à nossa próxima reportagem. Uma decisão judicial implica em imparcialidade. Quando o magistrado se declara impedido ou em suspeição para julgar determinado processo, é a esse princípio que ele está se reportando. Impedimento e suspeição são recursos jurídicos que, apesar das funções semelhantes, devem ser utilizados em situações diferentes. O artigo 134 do Código de Processo Civil diz que o juiz deve se considerar impedido de julgar um processo quando existirem critérios objetivos que podem interferir na imparcialidade da sentença. O Código, ele especifica taxativamente quais são essas razões, como, por exemplo, quando o juiz é casado, é cônjuge de uma das partes, ou quando ele trabalhou no processo como perito ou como órgão do Ministério Público, por exemplo. Essas são situações que são facilmente comprovadas e que são taxativas, que impedem que o juiz atue no processo para que isso não interfira na sua imparcialidade, que é um critério de validade do processo. Já a suspeição, prevista no artigo 135, se dá quando o magistrado identifica razões subjetivas que também podem comprometer o julgamento. Quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes. Quando o juiz aconselhou alguma das partes antes em relação a esse processo. Isso são coisas que interferem, são causas que interferem na sua imparcialidade.
Mas como é que o juiz, como é que se vai avaliar o nível dessa amizade ou dessa inimizade? Por isso que é um critério subjetivo, diz respeito à intimidade do juiz. Ele deve fazer uma avaliação em relação a essa causa para considerar se é suspeito ou não. A magistrada explica que a suspeição do juiz também pode ser apontada por uma das partes do processo. Quando o juiz não se declara suspeito, como é um critério subjetivo, se o juiz não se declarar suspeito, a parte pode, e a parte considerar que ele é suspeito, ele não deve atuar naquele processo, a parte pode alegar. Ela entra com exceção de suspeição e aí, a partir de então, o juiz vai dizer se concorda com a alegação da parte e se declara suspeito, ou ele se defende dizendo que não concorda e que não é suspeito. É bom lembrar que, ao se abster do julgamento da causa, o magistrado deve encaminhar o processo para um substituto legal. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes falando sobre as regras para as viagens de crianças e adolescentes ao exterior. Aproveite este tempo para conferir as outras reportagens e as sessões do Pleno do TJRN em nosso canal no YouTube. O endereço do canal está aí na sua tela. Assista, compartilhe e deixe seu comentário. O Justiça e Você volta já. O Justiça e Você fala agora sobre mudanças nas regras para crianças e adolescentes que viajam ao exterior. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça alterou os procedimentos de emissão de autorizações para essas viagens. Confira a reportagem. Será a primeira viagem internacional de Beatriz. Ela, o pai e um grupo de amigos se preparam para ir ao Peru. Ansiosa para chegar logo à viagem e conhecer esses novos lugares. Para que a adolescente pudesse viajar, a mãe precisou preencher um formulário onde autoriza a filha a embarcar na companhia apenas do pai. Eu achei, como não precisa de passaporte, como foi o que o pai dela me falou, que ia ser procedimento normal, como um voo doméstico. Identidade ou certidão de nascimento, como ela viajou uma vez com a tia, só precisou disso. A regulamentação do Conselho Nacional de Justiça determina que em voos internacionais, crianças ou adolescentes menores de 18 anos desacompanhados precisam apresentar a autorização do pai e da mãe. Se o embarque for com apenas um dos pais, aquele que não for viajar deve dar a permissão. Já em voos domésticos, a regra é diferente e o documento só é exigido quando a criança tem menos de 12 anos. O formulário está na internet, nas páginas do Conselho Nacional de Justiça, da Polícia Federal e dos Tribunais de Justiça. A proprietária desta agência de viagem explica que depois de preenchido o documento, é preciso autenticar as assinaturas em cartório. Por isso, os pais devem se preparar com antecedência. Vá no site do TJ, certo? Na vara da infância, e lá você imprime uma declaração para que autorize o pai ou a mãe a viajar com um dos dois desacompanhados, certo? E tem que ser autenticada. Esse é o procedimento padrão para a grande maioria dos casos. Mas o juiz da 2ª Vara da Infância e da Juventude alerta que, em algumas situações envolvendo a viagem de menores, será preciso autorização judicial. O exterior, basicamente, quando há um conflito, né? Ou seja, quando o pai ou a mãe não concorda com aquela autorização, então aí, né, realmente aquela pessoa tem que buscar uma autorização judicial, onde é feito um processo judicial, vai se ouvir o pai e a mãe daquela recusa e depois vai ter uma decisão judicialmente. Ou então, quando não há recusa, mas aquele pai ou a mãe ele está ausente, está num lugar em que não há a possibilidade de ele emitir uma autorização de viagem do próprio punho e tal, com a firma reconhecida. Então, em função desses dois casos, a pessoa tem que buscar autorização judicial. Hoje a gente conversa com o juiz auxiliar coordenador da Divisão de Precatórios do TJRN, Bruno Lacerda. O assunto é o trabalho que vem sendo executado pela Divisão de Precatórios do Tribunal. Doutor Bruno Lacerda, seja bem-vindo. Muito obrigado, satisfação estar aqui. Que mudanças estão sendo feitas para agilizar o trabalho do precatório? Bom, nós estamos buscando imprimir cada vez mais transparência e rapidez no procedimento de pagamento dos precatórios, porque a gente sabe que quem está no aguardo do recebimento de uma verba
do Estado ou dos entes do município ou suas autarquias tem pressa nesse recebimento. Então, a atual gestão tem a preocupação de dar mais rapidez e ainda aumentar a transparência nesse procedimento. Quais os valores que foram pagos agora em 2015? Bom, nós começamos na segunda quinzena de janeiro, com o encerramento do recesso, e estamos agora com um montante aproximado de R$320 mil em pagamentos. Foram vários beneficiários, mas isso ainda é muito pouco para o que há a ser pago. Agora, infelizmente, nós dependemos também dos repasses que são feitos pelos entes devedores, Estado, municípios e autarquias. Então, esse fluxo depende muito do recebimento desses valores pelo tribunal para que seja realizado o repasse. Há sempre muita pressão no judiciário para que sejam agilizados esses pagamentos dos precatórios, mas o judiciário depende do repasse desses entes, não é isso? Exatamente. E nós temos a preocupação de chamar os entes devedores, mostrar o montante da dívida e fazer com que esses repasses sejam realizados. Logicamente, existe a dificuldade orçamentária financeira, que atravessa o Estado do Rio Grande do Norte, os municípios, mas é preciso que haja também a responsabilidade para o cumprimento dessas obrigações. Então, os entes eles são notificados para que lancem no orçamento do ano seguinte esses valores que eles têm a obrigação de pagar, porque foi uma imposição da Justiça nas demandas que eles foram perdedores. E quando eles não cumprem, o que é feito? Bom, não havendo cumprimento, eles estão... eles podem sofrer algumas sanções que vão desde a impossibilidade de firmar convênios para recebimento de valores através do registro em uma espécie de um Serasa dos entes públicos, que isso é mantido pelo CNJ, e também pode ser realizado o bloqueio e sequestro de valores para que haja o pagamento da dívida. Doutor Bruno, há uma discussão nacional na tentativa de agilizar, de tornar mais rápido esse pagamento dos precatórios. Em que pé está essa questão? Bom, o Conselho Nacional de Justiça vem realizando vários encontros, seminários, entre os gestores de precatórios de todo o Brasil, e está se procurando mecanismos para se aperfeiçoar esse procedimento, seja na forma de repartição dos valores entre os órgãos da justiça estadual, federal e do trabalho, seja na forma de dar mais transparência e rapidez a esse processo de pagamento, para que o cidadão tenha como acompanhar e saber os motivos pela demora no recebimento do seu valor. Agora, é importante que se diga que o valor nominal da dívida ele muda porque ele sofre correção monetária e incide juros. Então, não é um valor que fica congelado no tempo. Há demora para o pagamento, mas também há a atualização do valor e a incidência de juros. Mas para fazer essa mudança, requer uma mudança também na resolução, mudança também na lei ou não? Sim. Existe uma norma que está lá na Constituição que estabelece o regramento dos precatórios. Existe a resolução 115 do CNJ que faz uma regulação mais minuciosa de como esses pagamentos devem ser feitos pelos tribunais. Nós temos uma resolução aqui também no Tribunal de Justiça que estabelece o processamento interno do nosso setor. Então, está em vias de alteração a resolução do CNJ, a resolução 115, para dar mais agilidade e aprimorar o que precisa ser aprimorado. Com essa mudança, nós teremos que necessariamente passar por essa alteração também na nossa. Mas isso são mudanças que não demandam um tempo muito grande para acontecer. Quanto tempo, mais ou menos? Espera-se que até, acredito que final de março, meados de abril já haja essa alteração. Agora, o funcionamento da divisão já vem ocorrendo dentro
da legislação que já existe e nós estamos buscando dar a maior rapidez possível dentro do que já existe do cenário atual. Exatamente. Doutor Bruno Lacerda, muito obrigado por ter estado conosco no programa e até a próxima vez. Eu que agradeço. E Justiça, você volta na próxima semana. Até lá, você já sabe, continue acompanhando todos os fatos do Poder Judiciário pelo nosso site do TJRN e nas nossas páginas nas redes sociais. Pela internet, você pode também rever este programa, deixar comentários e sugestões de temas para as nossas reportagens e também para as nossas entrevistas. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.